Glória a Deus, aleluia. Seja muito bem-vindo e bem-vinda nesse canal. Vamos de palavra no dia de hoje. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que Deus ele colocou no meu coração no dia de hoje. Vai falar muito com a sua vida. Então, não passe de canal. Tire um tempinho e escute a palavra do Senhor que vai edificar a sua vida. E hoje Deus ele me trouxe uma palavra que falou fortemente no meu coração. Todas as vezes que você for confiar em alguém, entregar sua vida a alguém, todas as vezes que você apostar todas as suas fichas em alguém, você vai acabar se ferindo, se machucando, se comprometendo, se ferrando e também você vai acabar, sabe o quê? Envergonhado e confundido, envergonhada e confundida. E foi essa palavra a qual o Senhor me trouxe aqui no dia de hoje. Eu não sei se você já confiou em alguém, cegamente em alguém, ou se você apostou, né, as suas fichas em alguém e você se feriu. Mas tem muitas pessoas que já aconteceu isso, e comigo já aconteceu isso, não uma só, mas várias vezes. E a gente aprende, na verdade, na dor. A gente não aprende no amor. Às vezes o Senhor, ele permite com que você passe por isso para você parar de confiar nas pessoas, para você aprender a confiar em Deus. E quando eu digo você não confiar nas pessoas, eu não estou falando para você não dar crédito, para você não dar oportunidade, eu não estou falando isso, mas eu estou falando que nós precisamos tomar cuidado, que você precisa tomar cuidado. Antes de você chegar abrindo ali a porta da sua casa, a porta do seu coração, você, né, até mesmo para as pessoas que a gente ama, é necessário você colocar limites, regras, e você não ir se entregando assim de bandeja, mas você ser uma pessoa seletiva. À medida em que você vai dando oportunidade para uma pessoa na sua vida, você também precisa ir testando essa pessoa para saber o que há no coração dessa pessoa. E isso o Senhor Deus, ele faz com a gente, ele faz comigo, ele faz com você. O Senhor Deus, ele vai nos testando em vários níveis para saber o que há no nosso coração. Você pode perceber no livro de Jó, diz que o Senhor Deus permitiu com que Satanás tentasse a Jó para ver o que havia em seu coração, se realmente ele iria ser fiel ou se realmente ele não iria ser fiel. Então, há momentos da nossa vida que é necessário a gente ter cautela, ser cautelosos para poder não se machucar demais, porque eu conheço pessoas também que já se machucaram tantos com os outros, né? Que fechou o coração. Mas o Senhor Deus, ele não quer que a gente feche o coração. O Senhor Deus, ele quer que a gente seja pessoas cautelosas, que não confiem, né? Não vai abrindo a porta do seu coração para qualquer um, mas que você seja cauteloso. E essa palavra não se fala apenas disso, né? A qual o Senhor me trouxe. Mas também essa palavra vai falar a respeito de confiar, de confiança em Deus. Eu vou ler aqui Isaías, capítulo 30 e versículo 1, que diz assim, ó: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselhos, mas não de mim, e que se cobrem com um cobertor, mas não do meu espírito, para acrescentarem um pecado sobre o outro, que descem ao Egito sem consultar, para se fortalecerem com a força de Faraó, para confiar na sombra do Egito. Mas a força de Faraó se constituirá em vergonha para vós, e a confiança na sombra do Egito em confusão, vergonha e confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoá, e os seus embaixadores chegarão a Anes. Todos se envergonharão de um povo que de nada servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio.
um peso, uma sentença se cumprirá para terra da aflição e da angústia, onde estão o leão e a leoa e o leão, o basilisco e a áspide ardente. Voadora levarão seus bens nas costas de um jumento, e sobre as corcovas de camelos seus tesouros, e um povo que de nada lhe aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disso. No estarem quietos estará a sua força. Eu vou repetir o versículo 7. No estarem quietos estarão a sua força. Fiquem firmes para o tempo que estão por vir. Então Deus ele falou fortemente no meu coração sobre essa palavra, e eu quero dizer para você que a nossa força, ela não vem da força de outras pessoas. A nossa força, ela não vai vir, né, de se locomover muitas vezes, de se mover mediante aquilo que você está vendo, que os seus olhos humanos contemplam. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele está deixando bem claro aqui nessa palavra que a nossa força está em ficarmos muitas vezes quietos, estar quietos, buscando a presença do Senhor, é que vem a nossa força. E essa aliança, né, a qual o povo de Deus, o povo de Judá queria fazer ali com os egípcios, né, é para conseguir apoio, comida, força, sombra, né? E quantas vezes nós fazemos isso? Às vezes você está passando por uma situação muito difícil na sua vida. Às vezes é uma situação emocional muito difícil, sabe? Às vezes é uma situação financeira muito difícil. Às vezes é uma situação na sua saúde muito difícil. E aí vem uma ideia na sua cabeça, né? De você, com as suas próprias forças, ir buscar ajuda e forças em alguém, em uma pessoa, às vezes num relacionamento. Mas o Senhor, como ele sabe de todas as coisas, o Senhor, ele conhece o nosso começo, o nosso meio, o nosso fim. O Senhor, ele sabe aquilo que você precisa. O Senhor, ele sabe. O Senhor, ele contempla. Na palavra de Deus diz que tem anjos ao redor que anota, que contempla, né, o jeito que você se encontra, como você está. E o Senhor, ele sabe, mas nós queremos não passar por dificuldade. E às vezes isso que você está passando, você quer abreviar. E é esse que é o problema de todos nós, não querer passar por processos, né? Querer abreviar, fugir das lutas, né? Fugir do aprendizado, fugir do crescimento. Mas hoje a palavra do Senhor diz para a sua vida nesse dia que a sua vitória, ela não virá de alguma busca externa em alguém que virá, né, te socorrer, assim como o povo de Deus foi buscar socorro na sombra do Egito. Mas o nosso socorro, ele vem de Deus. Quando a gente clama ao Senhor, busca ao Senhor, ouve a sua voz e mediante disso a gente se move conforme o Senhor. Ele vai trazendo ali a clareza para nossa vida, né? Então, no versículo 7 diz assim, ó: porque o Egito os ajudará em vão para nenhum fim, pelo que clamei acerca disso. Mas no estarem quietos estará a sua força. Fique firme para um tempo que está por vir. E o Senhor continua falando aqui, ó: o meu povo não quer que os profetas profetizem e não quer que os profetas falem a verdade, mas o povo, ele quer viver de uma ilusão. E Deus, ele tá falando aqui nessa palavra também que o Egito, ele vai cair. E quem se apoia no Egito cairá juntamente com o Egito. Então a gente precisa ter sabedoria em quem tem buscado ajuda, em sabedoria em quem você vai, né, buscar auxílio. Às vezes você se encontra
no momento da sua vida que você quer desabafar. E aí você vai, né, até alguém, abre o seu coração, você começa a falar da sua vida, dos seus problemas, das circunstâncias a qual você está passando. E além dessa pessoa te escutar e não poder te ajudar, ela ainda vai atrapalhar a sua vida contando os seus problemas para outras pessoas que não podem fazer nada por você. E também, às vezes, a outra pessoa a qual você foi buscar ajuda, ela até tem uma boa ideia, né? Uma boa vontade em te ajudar. Mas às vezes esse problema que você está passando na sua vida é o Senhor permitindo para que o Senhor mude a sua rota, para que você pare de ir contra as bênçãos do Senhor e para que o Senhor venha te manejar você para um outro caminho a qual você precisa ir para que você encontre aquilo que você tanto pede através da sua oração. Então, Deus ele diz aqui em sua palavra que o Senhor, ele sabe o momento certo de nos abençoar. O Senhor, ele sabe o momento certo de fazer com que as coisas cheguem na nossa mão. Mas o Senhor sabe também que a gente precisa ter paciência, aprender a desenvolver a fé nele, aprender a desenvolver a paciência nele, aprendermos a ouvir a sua voz, porque não adianta o Senhor nos abençoar, nos curar, se as suas raízes, se o seu alicerce não estiver aprofundado verdadeiramente no Senhor, você novamente vai estragar tudo, porque nós somos seres humanos, a gente costuma fazer isso. Às vezes, o Senhor, ele nos abençoa porque nós insistimos muito, mesmo não sendo a hora. E aí a gente pega as bênçãos do Senhor, e aí a gente pega as bênçãos do Senhor, e aí a gente estraga tudo novamente, porque as raízes ainda não estavam aprofundadas, porque você não estava preparada para receber, porque você ainda não chegou no nível da consciência, né, pronto para poder suportar aquilo que Deus ele tem para você. Então o Senhor está falando aqui nessa palavra que o Senhor ele sabe o momento certo de abençoar, de trazer as bênçãos, de operar os milagres, de fazer tudo em nossa vida. Então Deus ele espera com que a gente, né, se aproxime dele. No livro de Isaías, capítulo 30, versículo 18, diz assim, ó: Contudo, o Senhor, ele espera o momento certo de ser bondoso com você. Ele ainda se levantará para mostrar compaixão, pois o Senhor Deus é Deus de justiça. E essa promessa sempre invade a nossa alma, a nossa mente, pois o Criador do universo é doador de todas as coisas e ele escolhe esperar a nossa obediência, a nossa paciência, porque ele nos ama e ele está atento à sua vida. Então, eu preciso falar também que o inimigo, ele luta constantemente para poder colocar pensamentos na sua mente, que o Senhor ele não está te vendo, para que você venha desistir de lutar por aquilo ao qual o Senhor colocou no seu coração. Mas eu quero falar também que é necessário você usar a sua fé, crendo no Senhor. Por quê? Porque o povo de Judá aqui, eles não estavam crendo nada em Deus, por isso que eles foram até o Egito. Então, quando a gente não crê em Deus, a gente busca soluções alternativas, né? Tem pessoas que buscam soluções na bebida, tem outras pessoas que buscam solução em relacionamentos, tem pessoas que insistem em estar em lugar que não são para estar, porque na verdade não tem fé, porque se tivesse colocando a fé em ação, em exercício, né? Porque a nossa fé ela precisa ser exercitada, né? Ela precisa ser exercitada para que ela funcione. É igual nossos membros, se a gente não se exercitar, os nossos músculos, né, fica fininho. A nossa fé é a mesma coisa, se a gente não exercitar a nossa fé, chega uma hora que a nossa fé, ela desfalece, ela morre. E aí, a gente começa a buscar ajuda no Egito. E o Egito nem sempre é um país, né? Porque naquele tempo era o Egito país, né?
aonde os filhos de Deus estavam indo buscar mantimento, sombra e ajuda de um exército, né? Mas nesse tempo de hoje, o Egito na nossa vida, né, pode ser a bebida, pode ser um relacionamento tóxico, pode ser as ilusões das riquezas, pode ser o medo, eu não sei, a gente busca, né, tantas coisas, um refúgio, que tudo isso pode ser o Egito. Mas o Senhor me trouxe essa palavra para você nesse dia, né? Deus, ele está te esperando. O Senhor, ele quer que você aprenda a depositar nele a sua fé, a sua expectativa, a sua confiança. E você precisa, né, quebrar essas barreiras, essas fortalezas mentais, a qual o inimigo tem colocado na sua mente, te dizendo que Deus, ele te abandonou, porque o Senhor, ele não te abandonou. Então, Deus, ele é um Deus que está te esperando você clamar a ele, né? Por isso que ele diz assim: todo aquele que clamar a mim, eu direi qual que é o caminho, o próximo passo, né? E mesmo que você ainda não consiga escutar a voz do Senhor, você precisa silenciar as outras vozes para poder escutar a voz do Senhor. Deus, ele não compete, né? Uma vez eu fiz um vídeo que tá até aqui na plataforma, né, falando que o Senhor, ele não compete. Nós que precisamos silenciar as outras vozes para escutar a voz dele. Então, não pense que Deus, ele tá te punindo, mas o Senhor, ele tá te esperando para que você corra para ele. Pare de correr para o Egito, né? Pare de correr para as outras coisas e corra a ele. Busque conselho a ele. No livro de Isaías, capítulo 30, se você quiser abrir aí rapidinho para você me acompanhar, Isaías capítulo 30 e versículo 11 diz assim, ó: desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, afastai de nós o santo de Israel. Então, o povo, ele se desviou do caminho, ele se apartou das veredas, eles se apartaram da justiça. E diz essa palavra de Deus que o próprio Deus começou, né, a tratar eles como um vaso de barro, a quebrantar, a permitir lutas, provações e tristezas para que o povo viesse a buscar ao Senhor de fato e de verdade, né? E nessa palavra em Isaías, capítulo 18, diz assim, ó: por isso o Senhor certamente esperará, olhará e desejará para ter misericórdia de você. Por isso se exaltará para que se compadeça de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados, felizes e afortunados todos os que esperam no Senhor e buscam a sua face. Amém? Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Nos perdoa por muitas vezes buscar refúgio no Egito, nas coisas do mundo, numa distração, numa comida, numa amizade, num relacionamento. Ô Senhor, dirige os nossos passos, Senhor. Traga clareza espiritual, física e mental. Que o Senhor venha acalmar a nossa alma, nosso espírito e principalmente trazer clareza. Fale com a gente, mostre o caminho e traga a sua direção para que seja para a sua glória. Em nome do Senhor Jesus, contudo, faça a sua vontade em nossas vidas. Medite nessa palavra no dia de hoje, que Deus te abençoe. Deus, ele diz através dessa palavra que a sua vitória estará em silenciar, confiar e esperar com paciência no Senhor, porque não adianta buscar socorro no Egito, porque o Egito, que significa esse mundo, ele será totalmente destruído, mas a nossa esperança e confiança precisam estar no Senhor, tá? Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, fortaleça o canal e compartilhe essa palavra com mais pessoas, que eu tenho certeza que o Senhor vai usar a sua vida também para ser bênção na vida das outras pessoas, tá? Que Deus te abençoe.